mas talvez algo desse sentimento das pessoas em relação ao meio ambiente, como ele é de todos, Uhum, ele acaba não sendo de ninguém. uhum. Vamos trazer isso para uma coisa bem corriqueira, bem básica nossa, assim. Resíduo sólido. O que a gente vai fazer com esse copo aqui depois que tomar água? Ah, Eu vou sair daqui e esse copo vai ficar aqui. Eu não saio daqui preocupado se alguém vai pegar isso aqui, vai colocar no lixo seco para ele ser reciclado, ou se isso aqui vai ser colocado no lixo orgânico e vai para um aterro sanitário. Por quê? Porque alguém vai se preocupar com isso. que é sobre soberania cognitiva. Agora, o pessoal, a gurizada pega às vezes o ChatGPT ou o Gemini, ou, né, para perguntar como responde um amigo, como é que responde uma entrevista de Isso. emprego, como é Para que diz para alguém, conversar, para para conversar. conversar. Olá, você está no Arena IE Carreiras. Hoje eu aqui na paisagem, olha nosso cenário, e eu tenho uma pessoa muito especial aqui com a gente, de uma instituição que a gente tem muito carinho na Conexão IE, é o Alexandre Saltz. Eu vou dizer o nome do meio, hein, Saltz? Vamos lá, vou me arriscar, Vamos hein? lá. Alexandre Sikinovski. É só não ter medo. É Dá só não ter certo. medo É que isso. vai, né? É. E ele é Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. E a gente vai aqui ver uma faceta do Alexandre, o ser humano, o líder, a pessoa que fez aí uma trajetória com várias nuances e movimentos de carreira. E a gente vai falar de tudo um pouco. Sobre meio ambiente, sim, mas sobre o momento atual, sobre desafios emocionais. Vambora, Bom, vambora! Deixa eu só te apresentar um pouco melhor aqui para a gente poder fazer o início, e aí a gente já vai começar. Então vamos lá. Então o Saltes, ele está no segundo mandato à frente do Ministério Público Gaúcho. Ele começou no Ministério Público em 1990 e atua em diferentes promotorias, ocupando posições estratégicas na instituição, passando por funções ligadas à gestão, formação, articulação institucional e representação do MP em Brasília, do MP Gaúcho em Brasília. A sua carreira reúne experiência jurídica, atuação acadêmica, liderança pública e vivência profunda de desafios humanos presentes nas instituições. É justamente essa trajetória que nos permite conversar então sobre carreira pública, inteligência emocional, que é o nosso tema central sempre aqui na Conexão IE, liderança, escuta, responsabilidade, sentido no serviço à sociedade. Nossa, Saltes. Então vamos lá. O que a gente poderia começar a destacar assim como momentos decisivos? Como é que tu decidiu ir para a tua carreira? Teve algum momento que disse: "Ah, eu quero ir para o direito", ou "Eu quero trabalhar no MP"? Quando é que tu te lembra que veio o primeiro estalo, assim? bom, eu nasci em Uruguaiana, eu estudei lá, minha infância toda foi em Uruguaiana, saí para fazer faculdade. Eu tinha, na época, 16 anos, né, recém-feitos, A gente terminava cedo, muito né, cedo. era o segundo grau na época, né. Exatamente. E na época não havia, assim, o cardápio de cursos que se tem hoje, eram poucos. Era engenharia, era arquitetura, economia, direito, medicina. E eu confesso que não tinha muita ideia do que eu queria ser, eu sabia o que eu não queria ser. E nesse processo de escolha por eliminação, eu me inscrevi no vestibular para 2 cursos, eu me inscrevi para medicina e me Bah, inscrevi para direito. bem pertinho. É, muito perto um do outro. Mas eu gosto muito de medicina. Não sei se quando eu me aposentar eu não vou tentar cursar, é uma É, coisa isso a gente é, fala muito que são carreiras, né, porque exatamente, exatamente. E aí passei na faculdade de direito, comecei a cursar, comecei a gostar. isso a gente tá nos anos 90. Eu sendo indiscreta com a idade, né. 84, Ah, é isso mais foi em novo do que 84, parece, olha lá. isso foi em 1984, eu me formei em 89. Pronto. E aí no curso do curso, né, eu percebi que eu não tinha vocação para advocacia, por uma razão muito simples, assim, eu não saberia cobrar. Eu não Ah, saberia cobrar, eu ia morrer de fome se eu tivesse no escritório. E aí comecei a me interessar por carreiras públicas. a gente fala que aí entra uma âncora de serviço, né. Tu entra numa a âncora de carreira é assim, aquele marco de eu quero servir a algo maior. É. Eu não sei se era algo maior, mas assim, eu fiz porque na época também, vamos voltar no tempo um pouco, o Ministério Público em 1989 é muito diferente do que é hoje, né. A Constituição de 88 era nova, recém-promulgada, esse perfil do Ministério Público que se tem hoje com muita clareza, que todo mundo conhece, na época não era assim, o promotor era só um órgão acusador, tudo era, eu vivo, né, vivi e venho
da geração que construiu esse Ministério Público que a gente tem hoje. Para o bem e para o mal, né, mas a gente Uhum. fala sobre isso aí depois. No decorrer da É. coisa. Mas que tem sim um lastro muito forte no imaginário do brasileiro, desse contato primeiro com o cidadão. Eu pelo Ah, menos não, isso trabalho é com isso. Isso fantástico, ficou assim. muito forte, né. Não, e cada vez Aquela mais, né, pessoa que não sabe ao que recorrer, ela procura o já tem Ministério o Público. Ministério Público como referência, né. Exatamente, exatamente. Isso é muito bom, né, e é desafiador. Aí eu, no meio da faculdade, eu resolvo que eu quero fazer concurso e nessa perspectiva eu sempre fui muito disciplinado, sou muito disciplinado. Eu comecei a estudar para concurso no meio da faculdade. Enquanto até tem alguns colegas de faculdade que ainda dizem: "Pô, enquanto a gente fazia festa, tu já estudava". É, porque eu sabia que eu queria fazer concurso e eu não queria perder tempo, eu não podia perder tempo, né, por condições familiares, enfim. Comecei então O a me que preparar. ajuda, tá, esse parêntese aí, Hum, porque quando a gente precisa poder fazer valer a própria carreira, e eu conto por mim também nisso, a gente dá muito valor para aquele momento do estudo e para logo conseguir entrar no mercado de trabalho exato, para fazer sustento. exato, exato. Eu queria era independência, na verdade, talvez, né, uma independência sustentável, né. Uhum. E aí eu optei por fazer concurso, me formei em 89 e comecei a fazer a escola da magistratura e a escola do Ministério Público, fazia os 2 cursos. Porque eu queria qualquer concurso público, mas a minha preferência naquele momento era pela magistratura. Aí abriram 4 concursos na época, eu me inscrevi nos 4: juiz de direito, promotor de justiça, procurador do estado e delegado de polícia. Olha lá, quanta coisa junta. É, e a minha inscrição no concurso da magistratura não foi homologada, porque eu não tinha idade mínima, eu tinha que ter 23 anos, eu tinha só 22. Aí comecei a fazer o concurso do MP, eu fui passando de etapas, concurso da defenso da PGE, eu falei Defensoria foi Procuradoria-Geral do Estado, que eu tinha estagiado na PGE inclusive, era algo que me agradava bastante, e para a Polícia Civil, que era delegado de polícia, que era uma coisa muito nova, assim, não tinha muita ligação com a atividade. E fui passando em todos os concursos, mas aí, por sorte, o concurso do MP terminou antes, eu fui chamado em seguida, fui nomeado, e em dezembro de 90 eu tomei posse como promotor. Aí fui para, não deu um ano depois de Nossa, eu não formado. sabia disso, Saltes, que É, desde dezembro de 90. 3 de Olha só. dezembro de 90 eu tomei posse. Aí fui para Santiago, que foi minha primeira promotoria. Olha, aqui eu quero minha desculpa para os alegretenses, né, deixa eu fazer um parênteses aqui, que vocês sabem que eu estou entrevistando um cara de Uruguaiana, Eu não digo para não parecer exibido, né. né, eu sou de Uruguaiana. Isso aí. E aí eu fui para Santiago, fiquei 9 meses lá e fui promovido para Uruguaiana. Na verdade eu fui promovido para Bagé, mas aí a vida começou, assim, as idiosincrasias da vida E era começou a uma pasta modular a minha geral, lá carreira. pegava tudo. Santiago era uma já era uma mini especialização, eu cuidava, trabalhava nos processos gerais, mas eu era cuidava da execução penal, era a terceira promotoria. Mas como tinha um cargo que estava vago, eu comecei a trabalhar muito com as questões de tutela de direitos difusos, que surgiam em 88 na Constituição, era novo, e comecei a me envolver muito com direito ambiental, que as pessoas dizem que é a minha área de referência. Fui para Uruguaiana, né, que é a minha cidade, fui promovido para Bagé, e acabei permutando com um colega para ir para Uruguaiana, porque meu pai adoeceu, e eu tinha que cuidar do pai, eu sabia que ia ter essa missão, e depois da minha avó, enfim, fui para Uruguaiana, minha E esposa é de quanto há Uruguaiana quanto tempo também. teu pai faleceu O já? pai faleceu há 26 anos já. O pai teve esclerose lateral amiotrófica. Era Nossa. para durar pouco e ele, graças a Deus, durou 7 anos, porque era bem cuidado, né, e tinha Eu um tô com a minha propósito, e velha tinha nessa agora. propósito. Era esperar nascer um neto, ver nascer um outro neto, até que chega um momento que tu começa a pensar se a permanência deles aqui não é mais egoísmo nosso, É, né. eu já É, cheguei nessa e conclusão. aí, enfim, acabou que ele descansou. Mas aí fiquei em Uruguaiana muito tempo, E a quando minha é que tu família deu de a tua lá. girada para o meio ambiente? Foi em Santiago, na verdade, que eu fui apresentado para um caso. Houve uma infestação de gafanhotos em Santiago, Olha lá, e o governo do estado comprou um produto para matar os gafanhotos, que é o pó de gafanhoto, que é proibido no mundo inteiro. E aí o estado comprou sem licitação, aplicou ali, deu um monte de resultado. Aí as pessoas chegavam na promotoria com uma galinha morta para mostrar que tinha, né? E eu comecei a investigar a questão ambiental. Isso eu estou falando de 91, né? nossa. Foi antes da Rio 92. Isso era 1991.
E eu comecei a ler, estudar, era muito pouca coisa que tinha, e acabei virando professor de Direito Ambiental, lecionei na PUC lá por 15 Dá anos, para ver que tu é profi, Saltes. trato A disso até tua hoje o teu ainda. papo, se a gente quiser, a gente vai até às 2 da tarde aqui. Não, é que todo promotor é um bom conversador, um contador É, de histórias, né. aham. E acabei ficando lá, depois vim para cá, e aí a minha carreira ganhou outro rumo, né. Aí eu cheguei aqui, comecei a me envolver mais com questões associativas, e também eu quis cuidar um pouco da minha história. Como é que eu fui cuidar da minha história? Aham. Falei que a minha família era de imigrantes, né, Isso. israelitas, judeus. Eu não sabia disso. Aí eu fui Que fazer parte da gafe. diretoria da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, que foi uma maneira de tentar fazer esse resgate, assim, e de alguma maneira homenagear, né, os meus antepassados. Aí fiquei algum tempo na diretoria lá, ainda tenho uma atividade associativa. Eu faço parte do conselho fiscal do lar Maurício Seligman, que cuida dos idosos judeus aqui em Porto Alegre, Uhum. porque todos nós chegaremos lá um dia, né. Daqui a pouquinho, no nosso Não, caso. espero que menos do que a gente espera, né, mas também Ah, que legal. isso é o que eu falei, é a minha tradição, a Uma minha das cultura. nossas referências de autores, bom, o próprio Daniel Goleman é judeu, né, o professor Chuck Wolfe, nosso parceiro americano também, dá o caso de ser judeu, não é porque a gente escolhe, é porque acaba sendo uma É. combinação. E outra pessoa que a gente traz, assim, que é uma autora que acabou de falecer, uma sobrevivente do Holocausto, é a Edith Eger, com o livro dela aqui no Brasil, com esse péssimo tradução de A Bailarina de Auschwitz, mas que é um livro sobre a escolha diante do trauma. Tu Né, vê, nós que a começamos a gente falar de faz um isso trauma todo dia, né. coletivo, de escolher, conscientemente olhar para esse trauma, trabalhar esse trauma. Ela foi uma pioneira nos estudos e nos trabalhos de transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Doutora Edith Eger, já fica a nossa homenagem aqui, que ela faleceu semana passada. Eu vi a notícia dela, infelizmente. Isso é um assunto que me preocupa, porque essas pessoas que viveram e contam essa história, contavam essa história, estão indo embora. É. E daqui a alguns anos, talvez alguns não acreditem que isso aconteceu. Mas a gente já tem isso, eu acho que a única maneira de conseguirmos trazer essas verdades da história é coisas como essa, Saltes. Aqui, Aqui, é é, nos livros, é no bate-papo, é na pessoa com pessoa. Cai o acaso de ir para as redes depois, mas eu acho que cabe a cada um de nós nos abastecermos desses conteúdos de qualidade. Então eu já o te problema é agradeço por isso, isso. é a qualidade do conteúdo e a escolha de cada um. Aí É. entra o algoritmo, aí entra um monte de coisa que infelizmente nós não somos mais senhores da nossa vontade, é o algoritmo que resolve o que tu vai ver, o que tu Tu vai tá me escolher, o dando, que tu já vai tá entrando comprar. no inconsciente coletivo da próxima entrevista. É, Nosso próximo passo, nós íamos falar de soberania cognitiva. E o que está se falando é exatamente sobre isso. A gente tem um curso novo que a gente vai lançar aqui no. Já está o lançamento na Academia de Líderes do Tribunal de Justiça e também lá no MP de Goiás, que é sobre soberania cognitiva. Agora, o pessoal, a gurizada pega às vezes o chat GPT ou o Gemini, ou, né, para perguntar como responde um amigo, como é que responde uma entrevista de isso. emprego, como é Para que diz para alguém, conversar, para para conversar. As pessoas conversar. estão trocando a relação pessoal por conversar com uma máquina, isso é Aquilo que eu muito te sério. comentei da comida, o que que eu preciso comer hoje? Daqui a pouco eu vou lá e pergunto para o GPT para ele decidir por mim qual é E a ele minha melhor decide, comida. Não é? e ele decide. A área ambiental, deixa eu puxar, porque aqui eu sou geração X. Já vi que tem um pouquinho X mais raiz do X que eu, menos, X um X menos. menos. Eu já sou meio xilênio, né? Ah, Já tô chegando no finzinho. Mas eu lembro, chegando nesses anos 90, que começou um auê muito grande do bug do milênio, a própria Eco 92, que veio ali, abriu, né, as grandes conferências. E a gente tinha muito medo do que ia acontecer com o planeta. Depois, quando virou o milênio, parece, impressão minha de fora, que deu um apagão ali de uns 10, 15 anos, todo mundo encantado com a tecnologia e o meio ambiente meio que dando um pouco para trás. Você não tem a impressão que agora a gente está voltando ao mesmo espírito que era naqueles anos 90? não, eu acho que é o contrário. É o Agora contrário? é que nós estamos andando para trás. Nós evoluímos muito até um certo momento histórico e agora é que nós andamos Mas para isso, trás. então espera aí, que eu peguei 3 décadas e juntei em uma só. Mas no início de 2000 e pouco ali, a gente deu uma para trás. Aí logo em seguida todo mundo se falava nos problemas ambientais. Lembra lá da Verdade Inconveniente, que veio ali por 2010, por ali, né? É, quando Aí deu uma evoluída e agora de novo estamos dando para trás. Então já deu para dar uma, ou seja, vem em ondas, dá para vem em dizer? ondas, é.
A proteção do meio ambiente ela começa em 72, na verdade, né, com uma conferência da ONU que enfrenta a questão climática, a questão ambiental, né, como um todo. Dali é que nasce o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é 72, Convenção de Estocolmo, que depois, por vários debates, enfim, chega nas constituições. Primeira foi a portuguesa, depois a espanhola, chega no Brasil em 88, tem um capítulo específico para isso. Aí a proteção do meio ambiente ganha corpo, mas é uma coisa muito plástica, muito indefinida, porque o que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E aí vem o que eu conversei antes, assim, que a minha geração no Ministério Público se encarregou de definir o que é isso. E o MP passa a ser um vetor de indução dessa política ambiental, na medida que, com ações, com investigações, vai pontuando aquelas questões que são importantes, ou que passam a ser importantes em alguma medida. E nessa onda aí começa a questão da preocupação com o clima, lá do Verdade Inconveniente. Uhum. Houve a Rio 92, que foi a primeira vez em que se falou sobre a questão da intergeracionalidade da proteção do meio ambiente e outras questões que foram surgindo, até que nós chegamos na situação em que chegamos, em que o aquecimento global, que era um prenúncio, virou uma realidade. E aquilo que no direito ambiental era tratado como uma necessidade de prevenção Era no do futuro na dano que cabeça da poderia gente. acontecer, aconteceu. Né? E o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, só na questão das enchentes, mostra que, na verdade, já viramos a chave em relação a isso. Então, nós estamos numa outra etapa agora, que é a etapa da adaptação, da resiliência, da remediação, porque aquele desafio que foi posto para algumas gerações de prevenir e evitar que isso tudo acontecesse, aquilo fracassou. O Uhum, direito também não cumpriu o seu papel, uhum. né, de ser um instrumento de prevenção daquilo tudo, e nós chegamos na situação em que nós chegamos. Então Pois é. agora a realidade passa a ser outra. Tu sabe que, assim, isso traz para nós uma preocupação, eu vou tentar trazer contigo para a gente tentar desdobrar isso. Meio ambiente, para mim, a gente tem a sensação de que nós somos muito isolados do nosso meio. Na Conexão Iena, no nosso trabalho de desenvolvimento emocional, a gente sempre fala, tu parte do indivíduo, tu vai no campo social, até que tu te descobre como contexto. Tu descobre que tu não é muito diferente da onde tu está, do contexto em que tu está. E a gente sempre coloca como o meio ambiente como uma coisa meio externa a Uhum. esse ser humano, né. Então eu queria que tu trouxesse, assim, um pouco da tua perspectiva de como você se conecta com esse meio ambiente, sendo que é um tema que foi tão caro para ti, e se possível já trazer um pouco da questão das enchentes. Porque quando aconteceram as enchentes, eu fui uma das, e eu imagino que tu deve ter conhecido muitas pessoas, que adoeceram diante do sofrimento. A gente fazia o atendimento, ou eu, no meu caso, fazia o atendimento com empresas de pessoas que estavam nas enchentes. Tu deve ter ficado também adoecido internamente no teu Eu emocional. não tinha oportunidade de adoecer, eu É, não tinha a possibilidade. quando é que veio o baque em ti? Tá vindo, todo dia vem um pouquinho, né. Hã, mas assim, voltando na tua primeira Vamos primeiro, pergunta, a gente tinha um monte de perguntas tá. junto, mas começa do A indivíduo para o primeira meio pergunta, ambiente. o meio ambiente ele é conceituado como um direito fundamental de terceira geração, porque também a proteção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, ela segue uma linha geracional. Os primeiros eram direitos de defesa, em que a pessoa tinha que se proteger do arbítrio do Estado. Então, Uhum, um exemplo claro, assim, a inviolabilidade do domicílio, o direito à privacidade, o sigilo. Quer dizer, eu tenho a minha cidadela, o meu espaço aqui, o Estado não pode entrar. Beleza. Só que depois a sociedade começou a perceber que não bastava a pessoa estar protegida do Estado. Para algumas situações, o Estado tinha que agir positivamente. uhum, Vem aí os direitos fundamentais de segunda geração, que são os chamados direitos prestacionais, uhum. em que o Estado tem que entregar para o cidadão. Aí vem a educação, aí vem a saúde, aí Saneamento vem a básico. segurança, exatamente, aquilo que o Estado tem que dar, moradia, enfim, Uhum, várias coisas. E vem a terceira geração dos direitos fundamentais, os direitos humanos, que são os direitos de solidariedade. E aí está o meio ambiente. Então, talvez uma das respostas não é uma coisa simples, isso dá para a gente ficar muito nossa. tempo conversando, não vai chegar a uma definição. Mas talvez algo desse sentimento das pessoas em relação ao meio ambiente, como ele é de todos, Uhum, ele acaba não sendo de ninguém. uhum. Vamos trazer isso para uma coisa bem corriqueira, bem básica nossa, assim. Ó. Resíduo sólido. O que a gente vai fazer com esse copo aqui depois que tomar água? Ah, Eu vou sair daqui e esse copo vai ficar aqui.
eu não saio daqui preocupado se alguém vai pegar isso aqui, vai colocar no lixo seco para ele ser reciclado, ou se isso aqui vai ser colocado no lixo orgânico e vai para um aterro sanitário, né. Por quê? Porque alguém vai se preocupar com isso. Uhum. Então, assim, quando eu assumo A gente a terceiriza. posição exatamente, eu terceirizo, eu transfiro a minha responsabilidade. Eu não vou fazer, porque alguém vai fazer. Uhum. Só que se todo mundo pensar dessa maneira, É uma coisa ninguém predatória, faz. claro. E aí é o papel do Ministério Público, ser o aglutinador disso tudo, chamar essa responsabilidade para a instituição, e a Constituição diz isso, e começar a colocar as casinhas nos devidos lugares, né. Então chamar cada um à responsabilidade dentro daquilo que tem que fazer, seja do ponto de vista preventivo, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista corretivo. Uhum. Muitas vezes até com ações, até com processos criminais, para que as coisas se encaminhem e cada um assuma o seu papel, a sua relevância. Vê que quando a Constituição diz assim que o meio ambiente fundamental é um dever é um direito de todos e é um dever da sociedade, né, ele está passando essa responsabilidade para todos nós. O Todos somos importante é isso. corresponsáveis de alguma maneira, né. Exatamente, exatamente. Perfeito. Todos somos habitantes desse mesmo planeta, né, que está esgotado, e se cada um não fizer um pouco, ou um pouco bastante, o Deixa eu futuro te é contar muito. uma coisa disso aqui, Saltes. No começo da minha carreira de jornalista, ainda muito antes de eu ir para o desenvolvimento executivo, eu fazia um jornalzinho dos recicladores aqui de Porto Alegre, das associações de reciclagem. E a gente tinha que todo mês fazer uma tabela de preço de quanto custavam os itens de venda. E eu te digo que é um exercício que todo mundo podia fazer, um dia passar do lado de um lixão ou de ir até uma associação de recicladores, descobrir como é que a reciclagem acontece. Eu nunca mais consegui entrar num supermercado sem pensar: "Meu Deus, para onde vai todo esse monte de embalagem quando a gente sair daqui?". Então, essa consciência ambiental que tu está falando, parte um pouco disso, de eu não ser só aquele que consome, mas que eu me dê conta um pouco de tudo que a gente tem ao nosso as tralhas que a gente se cerca muitas vezes, e em torno disso, né. Tu compra qualquer coisa, tu compra um livro aqui, tu vai sair daqui com um livro, ele vai embalado num plástico e tu Isso, vai levar uma sacola. isso. Mas compra, por exemplo, um televisor, quantas embalagens tem em torno Nossa, de uma embalagem? E o que que é, se faz com aquilo ali? E tu sabe que isso tem um efeito, que nós também, o MP cuida de tudo, se envolve com tudo. Isso impacta diretamente a questão dos moradores de rua, porque muitos acabam indo morar onde tem essa matéria-prima à puxa, disposição. Então, assim, a deposição do resíduo, ela acaba sendo um fator de estimulação também, da violação de outros direitos, como essa questão dos moradores de rua. É uma coisa bem interessante, assim, não, que e eu pegam. puxei e fiz questão de fazer esse contorno do meio ambiente, porque isso nos ajuda a entender o que que é desafio emocional para ti. Então, porque uma coisa é o desafio emocional da pessoa ensimesmada nas suas dificuldades e realidades, numa certa, sei lá, proteção em relação ao que a cerca. Tu te sente parte do contexto. Então, eu imagino que esse desafio também amplie. Então, puxando para isso, vamos agora sim para as enchentes. O que que fica na tua cabeça das enchentes? Vou deixar bem aberto, porque isso foi um trauma coletivo. É, Eu imagino ainda que é, para ti né, também. Aham. ainda é. Hã, Me ajudou muito a minha experiência na área ambiental. Alguns até dizem que era eu a pessoa certa para estar à frente do Ministério Público nesse momento. Não por ser uma questão que tem uma variável ambiental, né, mas, pela característica de quem atua na proteção de direitos fundamentais, que atua numa atuação extrajudicial do Ministério Público, tu é obrigado a ter uma atuação mais dialógica, mais construtiva, mais empática. Tu Uhum. precisa entender o que a pessoa está sentindo do outro lado, ouvir aquela pessoa, para de alguma maneira tentar construir uma solução. Diferente do promotor criminal, por exemplo, que é um promotor que é treinado para o embate, Claro, claro. né? É outro A tom. vitória do promotor é a condenação de alguém, Uhum, é o ganha-perde. Então, na nossa área, na área dos direitos difusos, a gente trabalha com a ideia do ganha-ganha. uhum. Todo mundo tem que ganhar, a sociedade tem que ganhar, o Ministério Público tem que ganhar e a pessoa que está do outro lado do processo também tem que ganhar de alguma maneira. Quando eu fui testado a primeira vez, eu tomei posse em 6 de junho de 2023. Logo em seguida teve o primeiro episódio que foi em Caraá, que ninguém lembra mais, né?
mas Não, foi não lembro. um ciclone, viu? Ninguém lembra, Não né? lembro, eu não É, lembrava. Caraá, pela localização que ela está, que é num vale aqui, entre o litoral e a serra, foi uma chuva que caiu ali, que um rio, não lembro o nome do rio, transbordou, a cidade foi muito atingida, o rio chegou a correr ao contrário, para ter o tamanho do estrago. Nossa, Mas nossa. foi uma coisa muito pontual ali, né. Mas já era um sinal de que as coisas poderiam acontecer e deveriam acontecer. Então aquilo já nós desde aquele primeiro momento, a gente atuou, enfim, ajudou, os promotores da região foram para lá, cuidar para que as crianças tivessem escola, para que as UPAs, os postos de saúde voltassem a funcionar, para que os serviços públicos continuassem disponíveis para quem precisasse e para que o Estado atendesse, né, então era a lógica. Depois, em setembro, se não me falha a memória, foi a primeira enchente no Vale do Taquari. Isso eu me lembro. Isso, Aí pronto, aí a gente já ficou foi a primeira. nossa, Depois, novembro, veio a segunda. isso. O que que nos ajudou? A partir daquela situação de Caraá, e aí pela minha formação na área ambiental, eu vi que o MP tinha que se dedicar a essas questões climáticas. Nós criamos, foi o primeiro Ministério Público brasileiro que é um gabinete de estudos climáticos, o GabClima. E nós colocamos o GabClima para tentar entender qual era o desafio da sociedade nesse contexto. Então nós vimos que nós tínhamos desafios internos e desafios externos. Os desafios internos era colocar a questão das mudanças climáticas na agenda do MP. Uhum, Por exemplo, nós temos que zerar a nossa emissão de gases de efeito estufa até 2030. E ninguém sabia quanto a gente produzia, uhum. né? Quanto a gente está Não se tinha gerando feito de... um mapeamento Não, não disso. se faz. Então nós conseguimos fazer isso, avançar nessa linha, e no ponto de vista externo, mostrou que havia uma desorganização das defesas civis, tanto a do Estado, com a dos municípios, quanto a dos municípios. Se a gente relembrar aqui, a defesa civil no município é uma instituição que é muito pouco lembrada. Geralmente o Agora a coordenador gente lembra bem, né. agora, mas geralmente o coordenador da defesa civil do município era lá um apadrinhado político do prefeito, que era talvez o motorista da carreta, a pessoa que dirigia a retroescavadeira e que precisava achar um cargo, vai coordenar a defesa civil. Só que esses eventos climáticos mostraram a importância e a complexidade que é tu ter um sistema de proteção de defesa civil que inclusive tem uma legislação própria disso. Uhum. E o MP passou a se dedicar sobre isso, orientando as defesas civis dos municípios de como elas deveriam funcionar, chamando a defesa civil do estado para essa interlocução, e fizemos alguns eventos grandiosos ali no auditório do Ministério Público, que estavam mais de 400 municípios representados. Isso foi muito importante, porque quando veio maio de 24, todos já entendiam um pouco da importância da defesa civil. Uhum. E acho que esse foi um papel importante, que não diminuiu o sofrimento, mas ele encurtou o tempo de resposta, porque já sabia, cada um já tinha mais ou menos desenhado qual era o seu papel, a sua responsabilidade nisso. Também a partir daí outros aprendizados, como que as estruturas da defesa civil elas têm que estar preparadas e prontas dentro dos municípios, porque às vezes o município, e não raras vezes, o município fica inacessível. Uhum. Como é que vai chegar a defesa civil lá se não tem estrada? Como é que a defesa civil vai se comunicar se não tem internet, se não tem telefone? Tu tá falando e eu tô lembrando aqui, enquanto tu fala, de tantas competências que se precisa ter para olhar para isso. Isso, Tu já falou em empatia, tu já falou nesse trabalho de conexão, de articulação de entidades, que aqui a gente vai chamar de sociabilidade. Tu tá falando em adaptabilidade, tu tá falando em senso de propósito das pessoas que estão ali se darem conta do tamanho da sua responsabilidade perante o coletivo. Então, é muito interessante que ao tu comentar tudo isso, eu fiquei com a tua primeira fala da empatia, dessa capacidade de leitura. Então, vou pedir agora para trazer de novo para ti, Salles. A gente foi para as enchentes, voltou aqui. Como é que você trabalha essa empatia, se isso se te afeta? Porque a gente falou muito nas enchentes da empatia da compaixão ou da fadiga da compaixão, né. Como que se consegue ter com essa divisão do até aqui eu consigo, isso eu levo comigo, como é que tu faz essa autogestão dos bom, efeitos disso? aí vem a questão da vida da gente mesmo, né? Eu fui criado, a minha família é de imigrantes, meus avós vieram da Europa fugindo do nazismo, do pré-nazismo, fugindo do comunismo, enfim.
E eu vivi a vida toda num lar muito empático, Uhum. muito sociável, muito acolhedor, né. Eu lembro da casa da minha avó, a casa dos meus pais, mais da casa da minha avó. Meu avô era comerciante e a casa da mesa da minha avó sempre era uma mesa longa, sempre preparada para tantas pessoas quanto viessem almoçar ou jantar. Então isso já fez A parte da mesa minha vida. produz É. empatia, né, a Então mesa isso, ali. assim, sempre fez parte da minha história, assim, saber que a gente vai receber pessoas e que isso é um processo de construção, né, isso é um processo de construção. E eu sempre fiz isso, porque eu via isso. Isso para mim é uma coisa normal. Quem trabalha comigo vê, eu sou assim. Eu sou uma pessoa afetuosa, até às vezes eu tenho que cuidar do jeito que as coisas estão hoje. A pessoa interpreta Eu mal, a gosto de pessoa abraçar as aham. pessoas, né? Então, não, o que, que é isso? Então, a coisa está ficando chata Eu em digo sempre algumas para vir de situações. lado, assim, ó, que daí se É, vem de lado mas já não mesmo dá, assim, até tu toca na pessoa, então já ela já se tocar na sente. pessoa já é uma coisa meio já taxada, né? Mas isso fez parte da minha história. E eu trouxe isso toda a minha carreira, toda a minha carreira. Eu sempre gostei muito de atender as pessoas, de ouvir as pessoas e de buscar melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande papel E do como é que Ministério tu Público. volta para si de novo? Te vejo o tempo todo no outro, assim, né, nesse até porque o teu trabalho é muito de servir ao outro. Uhum. Como é que você se conecta de novo consigo Às mesmo vezes para não dá encontrar tempo. Às é? vezes não dá tempo, porque a minha rotina é uma rotina de 24 horas, 7 dias por semana. É Nossa. diferente de uma promotoria de justiça, ou que tu Tem tem lá o alguma teu volume. atividade que tu faça, alguma rotina? Agora pensando na tua no teu Eu dia a dia de tento, trabalho. eu tento ter uma rotina, assim, eu tento praticar uma atividade física. A gente depois de um tempo não tem mais escolha, Mas só eu você tem que tento não, fazer. mas é que tem dias que não dá, porque tu tem outras, a gente vive a ditadura da agenda, né. E quando tu sai de uma reunião muito estressante, uma reunião que tu ficou com muita coisa na cabeça, tem alguma forma de Não, descomprimir, de não, porque aquilo fica, enquanto não achar fica um incubando, fica encaminhamento, incubando. fica circulando ali. Mas eu consigo separar bem as coisas, sabe que algo Esse eu quero que tu conte como. que perguntam para minha esposa sempre: "Ele perde o sono?". Nunca perdi o sono. Olha, Nunca, nunca perdi o sono, né. e qual é o segredo? Esse eu quero que tu É que conte. chega uma hora que sim, que eu chego em casa e aí eu consigo, em alguma medida, desligar um pouquinho, né. E desligar é desligar mesmo. Tem Pergunta: "Vai ler o pet? Tu tem livro?". Tenho pet? 2. Ah, já ajuda, Tenho pet 2. já cria É, uma tenho 2. Mas é assim, ó, é simplesmente não fazer nada. É ter uma televisão ligada, mas não estou vendo nada. É mexer no telefone e responder as mensagens, sim, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, procuro bah, responder não tudo no dia. conta isso no ar, Não, Saulo, mas as eu pessoas já faço. mandam às 10 da noite pra gente as Mas para coisas. mim é 24 horas, não é só de noite. Eu respondo. E às vezes eu respondo na hora que eu recebo, e aí eu vejo que já é madrugada para aquela pessoa também, né, ou respondo na hora que eu posso. Mas eu procuro, assim, ó, eu não faço nada de muito diferente, a não ser saber que tem algumas horas que eu preciso dar uma parada. Então o que que para mim funciona? Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de ouvir música, Ah, né, agora tu tá começando a conversar direito é, como é que se faz uma eu descompressão. gosto de ouvir música, mas eu faço as coisas ouvindo música. Aham, Vo eu também. E a é, música te põe numa outra frequência, e tu tá cozinhando com a música, tu já entra naquela, sei lá, já fica eu gosto de fazer com um vinhozinho do lado ali, uma o vinho coisinha já não dá, sempre tem que estar sempre não, preparado, não é porque todo alguma coisa dia, é, mas alguma coisa ali pra te poder entrar numa outra vibração, entra numa coisa com a comida. E comida, o que que tu gosta de comer? basicamente o que eu cozinho. Ah, mas o que tipo de Eu comida? faço tudo, eu não sou chato para comida não, Massa não, bolonhesa. massa eu não gosto Ah, muito não. peguei o É, prato pior é. que tem. Não, eu gosto de carnes, eu gosto de uma coisa mais elaborada, eu sou um curioso na cozinha, assim. Tá, eu te co olha só quantas coisas em comum, eu já sou alegretense e uruguaiana, meu pai era cozinheiro, cozinheiro no quartel, Aham. mas ele cozinhava muito bem, o pessoal pagava ele para fazer comida para fora. Então eu lá em casa tenho livros de comida síria-libanesa, que de vez em quando eu dou umas enfeitada lá nos temperos, também tem dos teus temperos também, Tem, Saltes? tem, tem. Eu gosto muito quando eu viajo, eu sempre vou e eu tenho viajado muito, muito mais do que eu queria até, eu gosto de visitar o mercado da cidade. O mercado da Ah, cidade é onde a gente total. conhece a vida das pessoas. E E sempre aqui acabo no trazendo sul alguma vai coisa. achar um inimigo aqui, qual o melhor lugar para comprar uma coisa gostosa? Onde é que tu vai no Eu vou interior muito aí? no mercado público. Aqui no Rio Grande do Sul, Aqui é. no mercado público aqui e no interior, eu gosto muito de comprar erva mate, eu tomo muito mate, passo o dia inteiro tomando mate. Ah, Shima. Então E eu vou bota anis experimentando. estrelado ou não bota? Não, não, aí não é mate. Ah, Não, não, aí não. mate Eu raiz? gosto eu Mate gosto sem de anis estrelado. é, Ó, o pessoal tá nos dando aqui da é. produção os livros pra gente
indicar, ó. Não, Então, não é para quem achou que indicar, ia é ser o só para livro mostrar, vou te dar um de presente ah, aqui. muito Tudo que nós obrigada. fizemos na enchente, né, Tá, pelo ineditismo que foi, sim. nós tínhamos que registrar e documentar isso aqui, porque o Uau, que olha aqui. aconteceu aqui só aconteceu aqui. Aqui é o nosso prédio, MP. fechado, porque a água estava aqui dentro, Sim, tá. sim. É, Ai, que mágica, isso. agora que eu me dei conta. Então e nós fomos desafiados a fazer coisas que nós nunca imaginamos que teríamos que fazer, como, por exemplo, salvar pessoas, resgatar pessoas em barcos, ir em LPIs e tirar pessoas no colo, chegar nos abrigos. Nós somos os primeiros a chegar em muitos lugares e Muito chegamos obrigada. bem. Eu acho que eu tenho certeza, convicção que o MP saiu muito maior do que entrou, porque a Eu também não sociedade tenho começou a dúvida. enxergar o Ministério Público com propósito, com valor, né? Uma instituição que realmente está perto das pessoas para ajudar as pessoas. E nesse livro tem um pouco desse relato. E nós fizemos, como eu disse, Ai, nós que as somos fotos. desafiados a fazer coisas novas, nunca feitas. E tudo isso Olha nós que delícia. Olha o registramos, mercado né? público que a gente E estava as falando, fotos são pessoal. do Thiago Coutinho. Vem cá, Thiago, vem mostrar o rosto aqui. É, Vem cá, vem mostra aqui. aqui, vamos Esse é o lá. fotógrafo, ó. Ó, aparece na É aqui, câmera ó. ali, O Thiago. Olha Thiago é lá, o ó. responsável pela maior parte dessas fotos aqui. E tem fotos que só ele tirou. Ele tem uma sensibilidade no olhar e, enfim. E aqui tu vais ver, por Emociona exemplo, só ó, de passar a mão, viu, gente? eu também me emociono. Eu sou muito chorão, sabe? E cada É, vez que eu revisito isso aqui, olha, isso barbaridade. aqui era uma reunião que a gente fazia duas Ó o por 4 dia de aqui, maio, ó. olha o 4 de maio, esse dia É, marcou na vida, isso aqui eu me é, lembro que a partir daqui, para nós, pelo menos que estava aqui em Porto Alegre, foi um isso. marco, né, enxergar aquele barquinho E já dia 5 de atravessando. maio nós estávamos todos lá na Santana, nas promotorias, reunidos, promotores, procuradores, enfim, servidores, para ver como é que nós íamos tratar disso tudo. E foi um baita de um E a aprendizado, gente é um sabe? povo resiliente, É. né, Saltes? Vamos falar o que é certo. Olha o tamanho dessa tragédia, estamos nós aqui contando, mostrando as fotos, estamos tudo vivo, graças a Deus. Esses E dias eu estava olha, olhando isso aqui, estava mostrando numa apresentação, e alguém me perguntou o que que você estava pensando nessa hora. Era nessa aqui. Isso aqui era lá no gabinete de crise, aqui está o general Hertz, que era o comandante militar do Sul, pode mostrar aqui para a é, câmera. aqui, Depois a gente e mostra isso. melhor lá em cima. E estavam mostrando aqui, o outro general, o general Zucco, estava mostrando qual era a previsão meteorológica para aquele dia, e era Uhum, horrorosa. uhum. E olha meu olhar, eu já estava pensando assim, "Pô, já Meu tá Deus do ruim, céu. vai piorar mais, Meu e piorou Deus do mais céu. ainda, Sim, tu né?" tá olhando para É, longe, isso, assim. porque aqui nós já estávamos aqui, isso aqui é um barco, né, que a gente conseguiu emprestado ali, o nosso pessoal, resgatando pessoas, Ah, tu me fez animais, lembrar de enfim. uma coisa que a gente publicou nessa época, que foi exatamente isso. O nome do artigo é "Qual é o teu barco?", porque muita gente não conseguia ter barco, lógico, né, todo mundo tem um barco, mas ajudou do jeito que pôde, né. É, Então foi uma onda de solidariedade, sim. de humanidade, de compaixão. Que Então parece que passou, né? aí é que tá, isso que eu quero que tu traga, eu quero que agora tu traga do teu coração, assim, um pedido, um recado, alguma coisa para essa sociedade que hoje tu é nosso procurador geral, tu Eu tá acho que que tu pode ter dirigir aos promotores, mas pode dirigir à sociedade. O que que fica o Rio contigo Grande do disso? Sul deu um grande exemplo para o Brasil, de resiliência, de reconstrução, de solidariedade. Não faltou solidariedade do Brasil, do mundo com os gaúchos, e acho que isso é uma tarefa nossa, é retribuir, porque Uhum. outras pessoas também precisam, e eu faço disso, como eu disse, eu trouxe isso da família e eu aplico isso. Depois do que aconteceu aqui, nós tivemos episódio parecido, nem na gravidade que teve aqui, nenhum, mas Minas Gerais, Paraná, recentemente no Nordeste. Tá, e segue Eu ligo para os acontecendo. colegas, eu ligo para os colegas e pergunto: "Tá precisando de alguma coisa? O que que a gente pode te ajudar?" Eu acho que isso não custa nada, né. Mesmo que eles digam: "Não, não preciso", porque eu sei como era importante isso, quando Saber que a alguém me gente tem ligava e sabia aquelas pessoas que não tinha como chegar aqui, porque nós estávamos isolados, mas uma ligação aquece o coração da gente, saber que tem alguém em outro lugar que está preocupado, isso faz muita diferença e permite que tu não se sentir sozinho num momento desses é muito importante. Eu tive que tomar decisões ali que, enfim, eu acho que tinha um ser maior ali que estava sempre me ajudando, eu porque eu também acho que eu acho. errei muito menos do que eu acertei. É óbvio que tem coisas que a gente faria diferente, mas depois que E tu dá senta, para depois que perceber nessa tua passa, movimentação aqui, Salto, e eu lembro dessa época, como havia mesmo uma coisa guiando o que que tinha que ser feito. Existem alguns estudos que falam, né, de que quando vem uma catástrofe, um tsunami, no nosso caso uma enchente sem qualquer outro, referencial aqui no Brasil, não teve nada parecido com isso, né. não, recente não. Era uma sensação de fim de mundo, o que toma a gente
é ou uma sobrevivência imediata, que todos nós somos seres humanos, a gente quer viver mais um dia, mas imediatamente a sensação de que estamos juntos. É. O que que a gente pode fazer para ajudar um ao outro? Isso é muito bacana, porque essas 2 facetas ficaram muito claras nesse processo todo. E aí cada um entrega o que tem de melhor, né. É. Então, enquanto alguns estocavam água, outros E papel dividiam higiênico. água. É, Outros dividiam água. Quem que se sentiu melhor? é. Né, então essa é a questão, assim, o que que te faz bem naquele momento? Eu fiz a minha escolha, né, e não é de hoje, né, então isso faz muito bem, e é isso que mantém a gente vivo, isso que mantém a gente E saudável, dormindo de noite. dormindo de noite, porque Show eu de sei bola. que eu fiz tudo que eu podia. Hã? Ah, é verdade, é a Roberta Salineta ali, a nossa coordenadora Aham. de imprensa, Chimango, não era Chiru. Oxe. O Chimango foi, talvez ele até assista, ouça. Hã. O Chimango, aqui no viaduto da Cairu, onde a água chegou, ele foi para lá como voluntário e ele ordenava a saída dos barcos com um megafone. E ele assumiu o papel ali que o Estado não ocupava. No domingo, Dia das Mães, aí talvez eu chore agora, É, tá? a Assim, gente chora junto, vamos tudo junto. Quem vem na arena e chora ganha palma, né, da plateia. era Dia das Mães e meus filhos estavam na praia, porque foram para lá, porque onde eles moram não tinha água, né? Aí eles foram para a praia, a minha esposa ficou comigo, e ficou comigo, e eu chegava em casa e ela: "Tu viu isso, tu viu aquilo no jornal?" E eu vi, eu tô vendo isso todo dia. E aquilo estava fazendo mal pra ela. "Sabe o que tu vai fazer? Tu vai comigo lá para o MP". Aí levei ela para o MP, ela começou a coordenar Ah, lá a chegada de donativos, e aí ela ia todo dia junto e voltava junto comigo. é, Mas Dia pela das TV Mães, é pior, ela é pela mãe, TV é né, pior. aí foi pra praia com os filhos, eu estava aqui, e foi também no dia que o Big Brother aquele teve aqui, não foi? O Matheus do Big Brother também estava aqui, e a gente foi dar uma volta e nós paramos ali na Cairu, e ele chegou, pra falar comigo, eu fui falar com ele, e ele queria desabafar, né. Ele diz assim que o MP foi o primeiro órgão do estado que chegou ali para ouvir as pessoas, porque ninguém ia lá. E fui mesmo. Até eu cheguei, o pessoal que andava comigo ficou preocupado que eu pudesse apanhar, a segurança chegou e disse: "Não, deixa, ele tá nervoso". Aí ele falou, desabafou, 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 depois a gente até gravou, tem isso gravado, depois eu te mostro fora do ar aqui. A segunda fala dele depois já era uma pessoa tranquila, Ah, mas aí é que porque ele tá, e foi as ouvido. técnicas que a gente ensina, É, depois da gente ser ouvido, aquela indignação, passa. ela E a gente ganhou um passa. aliado, porque depois ele nos ligava toda semana para dizer o que não estava bom. Então tu começa a ter condições de corrigir o processo ali na raiz onde a coisa está acontecendo, né. Foi um processo muito, muito vivo que talvez um dia, quando eu me aposentar, eu possa escrever um livro, alguma coisa, contar isso. Vamos Por aguardar, enquanto, o hein. que eu quis foi preservar a memória institucional, Não, porque fenomenal, isso não gente. pode ser Isso apagado. aqui tá disponível de alguma Não. maneira Tá no site do MP, tá. entra no site do MP, MPRS, ele é aberto, né, um PDF, Uhum. né, tá ali, entra no espaço que diz A gente Gabi vai Clima, colocar na descrição do vídeo, tá, é, pessoal, pra pessoa e a quem gente quiser manda o link baixar. para quem quiser olhar. E tem Fenomenal. esse que é o das fotografias, da sensibilidade do Thiago, e tem outro que é mais técnico, que é um roteiro de atuação na crise, porque como é que se monta um abrigo, hein, Uhum. de um dia para o outro? Como é que se separa no abrigo, Ah, toda a tornozelado, logística. Sim. porque Uhum. lembra que alguns queriam fechar os presídios e soltar Sim, todo sim. mundo, das pessoas que perderam tudo. Como é que tu convive num abrigo com aquela violência, que não é que tinha abuso no abrigo, o abrigo estava reproduzindo o que acontecia na casa, era a casa das pessoas. Não, e no desespero E ali na até noite, na não vou dizer que madrugada, foi as bom, porque nunca é pessoas bom, mas aconteceu ali, as pessoas foram presas e não aconteceu mais. Mas depois criar um abrigo só para mulheres, criar um abrigo para a comunidade LGBTQIA+, o dos criar abrigo bichinhos, para os idosos, bichinhos. a política, não só um abrigo, se criou uma política de proteção de animais, que eram animais que andavam nas ruas e que ninguém olhava, só tu vê a quantidade de animal adotado que tem hoje, o MP foi muito importante nisso, mas a questão do consumidor, em que 1 litro d'água custou e eu lembro muito de esse foi preso e ficou preso, e tinha que ficar preso mesmo, era um caminhão limpa-fossa. Ele tirou o adesivo do limpa-fossa, ele tirou a fossa que tinha dentro, encostou num hidrante do DMLU, enchia e vendia por R$ 16.000 Mas que para condomínios horror, que precisavam de mas água. que absurdo, Teve vários, que absurdo. né, assim, As pessoas que comerciantes, lucram com a dor do outro. exatamente, que recolocaram nas prateleiras para vender produtos que tinham sido afundados ali na enchente, pessoas que desviavam Isso eu lembro donativos, que aconteceu né. Então nas nossas aconteceu de redondezas, tudo, de tudo. municípios que declararam calamidade pública quando não era É o que tu calamidade falou, pública, o melhor e o pior do ser aparecem humano que nessa hora. aparece numa E o catástrofe. papel do MP, aí como pela
pela roupagem institucional e constitucional que tem, era de olhar para isso tudo. E nós fizemos isso muito bem. Eu tenho muito orgulho, sabe, de poder ter liderado esse processo, mas acima de tudo das pessoas que fazem parte do MP. Essas pessoas orgulharam a todos os gaúchos e a gente até fez lá no nosso prédio um memorial com fotografias, porque a água chegou lá dentro também, então nós marcamos na parede onde a água chegou e tem um memorial ali para agradecer, não tem nome de Foram pessoas, 30 dias embaixo d'água, lá Saltos, mais como é que foi? 45 dias nós ficamos fora do prédio, com o prédio fechado. E aí quando tu fecha o prédio, tu tem a sensação daquele dia, tem até uma foto que o Thiago tirou, que foi assim, eu estava olhando para a janela vendo a água chegar e sabia que eu ia ter que tomar uma decisão do que fazer. E eu sabia o que eu tinha que fazer, que era fechar o prédio. Só que eu sabia que se eu fechasse o prédio, eu tinha que desligar todos os sistemas. Sim, e E ficava aí o embaixo, MP né? fica fora do ar. Não, não é que fica, não, a água não chegava ali, não chega no nosso servidor, mas não tinha energia no prédio. E o gerador não ia dar conta há muito tempo. Então, ou eu desligava o sistema, ou eu perdia o sistema. E eu já sabia que para desligar o sistema, o impacto que aquilo ia ter, nós íamos ficar, como ficamos verdadeiramente fora do ar. Nós não tínhamos comunicação, se não fosse o WhatsApp. Então a gente teve que ser muito criativo, né, para manter o MP funcionando. O Instagram funcionou super bem, a gente ganhou. Foi um grande aprendizado, um grande Foi um aprendizado. grande aprendizado para todas essas nossas competências emocionais e continua sendo, né, É. Saltos? Só que, como eu disse, muitos esqueceram, né, aquelas coisas que eu acho que tudo tem um propósito na vida. Essas coisas passam para a gente sair melhor do que entrou. Mas muitos parece que não aprenderam com tudo que o Estado passou e que possivelmente não vai enfrentar, né, espero que não, né, na grandeza que foi em 24, mas o El Niño que está chegando aí, né, já desenha um futuro, né, mostra que não é futuro, já é o nosso presente, agora é esse, dessas mudanças climáticas, da convivência com esses fenômenos em que está muito quente hoje, vem um vendaval que atinge Aconteceu uma aqui em Porto porção, Alegre. A isso, gente estava 2 dias com calor de 30 graus e agora estamos nós aqui e encasacados. pega porções específicas de um território que é muito atingida, o resto do estado não sofre nada, e aí as pessoas ficam: "Ah, mas não aconteceu nada aqui, não vai acontecer". Que bom que não aconteceu, mas pode acontecer. E aconteceu com alguns, e a gente tem que ajudar aqueles ali. Aí se volta a questão da discussão do egoísmo e outras coisas mais, né, que Então, para nós encerrar aqui, eu quero tentar fechar com uma mensagem de esperança, que foi o que a gente precisou ali, né. Para onde está indo o teu aprendizado hoje, Saltos? O que está te chamando a atenção estudar? Ou eu sei que tu disse que tu está trabalhando até aqui, né. uhum. Mas se tu fosse dizer o teu próximo movimento, assim, da gente estar cercado de conhecimento aqui ao nosso redor, o que está te chamando a atenção? Eu tenho acompanhado muito a inovação tecnológica, né, até porque nós tivemos que implantar isso no MP. Hoje nós temos lá uma plataforma de inteligência artificial que é única no sistema de justiça brasileiro, é a mais moderna que tem no Brasil, está aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um assunto para uma outra conversa. Então Vale uma nova conversa. eu acabei tendo que estudar um pouco isso. Eu tenho lido bastante também sobre gestão de crises, que é o que eu faço todo dia, né, mas eu também não deixo de olhar aquilo que eu gosto, e é olhar, realmente, não é para ler. Então eu gosto muito de livros com fotografias, de paisagens, A né, gente estava entrevistando agora há pouco. e culinária, né, que também acaba sendo sempre um bom calmante, assim, um Tá, bom e o teu derivativo. prato preferido? Tu não vai embora daqui sem contar Eu isso. não tenho um prato, para mim o prato preferido é o prato bom, Não, e não de vale, preferência que Saltos. eu faça. Mas tem algum ingrediente que te chama atenção no prato? O que que te Eu não é um ingrediente que chama atenção, né, o prato é uma conjugação, tem que ter uma boa apresentação, tem que ter bons ingredientes, tem que ter bons insumos, tem que estar bem Aí eu vou servido, dar minha tu tem dica que ter uma então. boas companhias, e eu acho que cozinhar é um gesto de amor, assim, tu tá dividindo com as pessoas uma coisa que é tua. Eu gosto muito de cozinhar para os meus familiares, para amigos, enfim, não é um prato só, qualquer prato, se for bem feito, fica bom. E se tiver numa companhia certa, melhor ainda. Isso, e se for feito com boa vontade, fica melhor ainda, né. Tá bom. Eu ainda vou ter que fazer então o meu mafufa pra te provar, Saltos. Boa. Que é prato árabe, é feito aquele da folha de repolho, Da folha de sabe? repolho, eu sei. Muito bem. Muito obrigada, Eu que te Saltos. agradeço. Que delícia de conversa. Obrigado. Dava para ficar 2 dias conversando com ele. Se você gostou desse bate-papo, aí sim, gente, então compartilha, comenta, fala o que mais você quer conversar e até o próximo Arena IE.